Oi, pessoal. Hoje eu vou falar de uma questão que traz muita dúvida para os alunos. E é uma questão simples. Então, vamos ver se depois desse vídeo, essa questão deixa de ser problemática, né? O simple past, ou passado simples, né? E o present perfect. Muitas vezes os meus alunos ficam em pânico com o present perfect. Eles me dizem, eu não sei usar o present perfect, eu tenho medo desse tempo verbal, eu não sei para que ele serve, eu não sei usar. E aí eles ficam querendo usar o simple past em situações onde teria que ser o present perfect. E aí meus alunos me dizem, mas tá errado? Tá errado, né? Talvez assim, você vai ser compreendido se você misturar, né? Ao invés de usar o present perfect, você usar o simple past, você vai ser compreendido. Mas a gente não está buscando só ser compreendido, a gente está buscando sempre falar da forma mais correta possível, né? Falar da forma mais adequada possível. Então, se existem as situações para aqueles tempos verbais, vamos entender quais são e vamos usar corretamente, né? Mas o que é simple past? O que é present perfect? Eu não decoro o nome de tempo verbal. Tá, você não tem que decorar o nome do tempo verbal, você tem que saber usar, né? Mas o que é o simple past? É aquele, né, que eu tenho o sujeito e o verbo conjugado no passado. Isso aí na afirmativa. Então, por exemplo, se for um verbo regular, eu boto o ed, né? I worked, eu trabalhei, botei aí o ed. Se for um verbo irregular, é aquela famosa listinha que você tem que decorar. Não tem outra solução, não. Você tem que memorizar aquela lista. Então, por exemplo, se eu falo assim, I broke a glass, né? Eu quebrei um copo. O broke é um verbo irregular, né? Na verdade, o broke ele já é a forma do passado do break. O break, no caso, né, é um verbo irregular, porque aí o break eu não vou fazer o passado dele botando o ed. Eu tenho que consultar lá aquela listinha, decorar aquela listinha. Então, o simple past, ele é sujeito e verbo conjugado, né, no passado, na forma afirmativa. Quando que eu uso o simple past? Se eu tenho uma data definida, se eu sei exatamente quando uma coisa aconteceu. Então, se eu digo assim, I broke a glass. Quando? Quando que eu quebrei o copo? Então, eu tenho que dizer, I broke a glass yesterday. I broke a glass last week. Então, eu quebrei o copo ontem, semana passada. Eu tenho que dizer quando foi que eu quebrei o copo, né? Se eu falo, I worked, eu trabalhei. Quando? Yesterday, last week, last month. Então, eu tenho que dizer quando que foi que eu trabalhei. Por que causa um pouco de problema, né? As pessoas têm dificuldade em discernir quando usar o simple past e quando usar o present perfect. Eu posso e devo, na verdade, usar o present perfect para o passado também. Mas ele tem present no nome. Tá, isso é por uma razão que depois a gente pode até ver por que tem a palavra present no nome, né, no tempo verbal present perfect. Mas a questão é que ele pode sim ser usado e é muito usado para falar de passado. Mas então por que eu não posso colocar o simple past? Porque o simple past ele é usado se eu defino o tempo, se eu digo quando. Se eu não digo quando, ou porque eu não sei, ou porque eu não quero dizer, então se eu não determino a data, se eu não determino quando, eu vou usar o present perfect. Vou dar um exemplo que acho que vai ficar bem claro. Se eu digo assim, I have been to São Paulo. Isso é present perfect. Sujeito, I, auxiliar, have, e o verbo principal no particípio, been. I have been to São Paulo. Não disse quando,
Só disse que eu estive em São Paulo, não disse quando. Então é o present perfect. Se eu disser I went to São Paulo last year, simple past, porque eu determinei a data. Se eu tenho a data, é simple past. Se eu não tenho a data, present perfect. Ok? Espero que tenha ficado mais clara aí essa diferença entre quando usar o simple past e quando usar o present perfect. Ok?